Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um momento de devocional diário, mais um momento de palavra do Senhor para a sua vida. O tema de hoje é muito interessante. O tema é o seguinte, olha só. O medo do amanhã te paralisou? O medo do amanhã te paralisou? Ah, pastor, realmente eu fico preocupado com o dia do amanhã. Pastor, parece que é uma coisa assim que vai acontecer. Eu fico o tempo todo na expectativa que vai acontecer alguma coisa. Eu olho para o cenário do hoje e fico me preocupando com o amanhã. E a grande verdade é que eu sinto que eu estou ficando realmente paralisado na minha vida emocional, espiritual, profissional e tantas coisas, pastor. Realmente eu sinto esse medo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você é essa pessoa, esse tema realmente já falou com você e você se identificou com ele, faz o seguinte, fica comigo até o final, porque eu tenho palavra do Senhor hoje para a sua vida, chave de sabedoria, a luz da palavra de Deus que vai te ajudar a vencer o medo do amanhã. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos aqui do canal Devocional Diário. Olha, gente, todos os dias, como sempre, trazendo a palavra do Senhor para o teu coração, tá bom? Gente, vamos lá. Eu quero começar lendo a palavra do Senhor hoje com você. O texto está no livro, olha só, de 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo é o 7, que diz assim: porque Deus, olha só, não nos deu espírito de medo, olha só, espírito de medo, mas de poder, olha, poder, de amor, olha, e moderação. Olha que texto poderoso, né? Que o Senhor hoje está falando conosco. Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder. Olha só, primeiro, poder. Segundo, amor. E terceiro, moderação. Ou seja, há um equilíbrio na nossa vida quando nós estamos cheios da presença do Senhor. A grande verdade é que boa parte de muitas pessoas que participam aqui comigo, certo, são pessoas, certo, que já têm uma vida ativa com Deus, que realmente acreditam no poder de Deus, que exercitam a sua fé. Essa é a grande verdade. Talvez você seja de fato essa pessoa e você está dizendo é verdade, pastor. Eu acredito na palavra, eu acredito no Senhor Jesus e eu sei que Ele está comigo. Mas a grande verdade é que realmente às vezes eu sinto medo do amanhã, do que pode acontecer, e muitas coisas estão paralisando na minha vida justamente por causa disso. Eu sinto como se a minha vida estivesse travada. Quero te falar que na Bíblia a gente tem vários personagens que tiveram de fato esse mesmo sintoma, mesmo tendo fé, mesmo acreditando nas promessas do Senhor. Você não é a única pessoa, né? Assim como você, tem várias pessoas no Brasil e no mundo. Eu também passo por isso, né? Com certeza, todos nós. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra forças para superar e vencer o medo do amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui algumas chaves hoje para você, como eu disse bem no começo do vídeo. E qual é a primeira chave para a gente realmente vencer o medo do amanhã, pastor? A primeira coisa é o seguinte, olha, pare de antecipar cenários negativos. Exatamente, pare de antecipar cenários negativos. Gente, tudo está aqui, ó. É na nossa mente. Grava isso, que isso é muito importante. O seu maior campo de batalha está na sua mente. Não é nas coisas que estão fora. Não é nos fatos que estão acontecendo. Mas o seu maior campo de batalha é a sua mente. Por isso é muito importante, certo, você parar de antecipar cenários negativos. Ou seja, você começa a imaginar sempre o pior. Você sabia que isso é uma tendência humana? Isso é verdade, né? A neurociência prova isso. Há uma tendência no ser humano a sempre pensar pelo lado negativo e criar cenários de tragédias e sempre o pior. Essa que é a grande verdade. A gente vê isso na Bíblia, por exemplo, com o povo de Israel, né? O povo de Israel no deserto, você pode ver que eles sempre temiam
o amanhã, mesmo após tantos livramentos do Senhor. Você pode ver isso na Bíblia, no livro de Números, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, quando eles estavam diante de uma grande decisão que agora era entrar, né? A decisão é que eles teriam que entrar e tomar posse da terra prometida que o Senhor havia prometido, e que durante essa caminhada de 40 anos, né, o Senhor provou que estava com eles, né? Mas a Bíblia nos mostra, né, que quando foram enviados espias e aqueles espias voltaram, 10 deram um relatório negativo, certo? E eles começaram, a partir do momento que ouviram o relatório, a criar os piores cenários, né, na sua mente. Ou seja, é o que eu falei, a primeira chave, né? Eles começaram a antecipar aqui na sua mente cenários negativos. Eu não posso, eu não consigo, eles são maiores do que a gente, certo? Nós vamos perecer na mão deles, certo? E a Bíblia nos mostra que toda aquela nação pereceu, certo? Pereceu. Por quê? Porque eles nem sequer, né, vivenciaram, certo, ali a entrada na terra, mas somente pela comunicação daqueles espias que voltaram trazendo, eram 12, né? 10 deram um relatório negativo, 2 somente que deram um relatório positivo, que foi Josué e Caleb, né? E eles não acreditaram nos 2, mas nos 10 eles acreditaram. Por esse motivo, porque eles imaginaram o pior, né? Eles não entraram na terra prometida, né? E olha só, gente, assim de fato é a mente humana, você sabia? A mente ansiosa, ela vive sempre na seguinte expressão: e se? Grave essa palavra, que isso é muito importante, né? Quando a gente traz um pouco de psicologia para esse cenário, né? A frase mais famosa é essa, né? E se? E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E se não for do jeito que a gente está pensando? E se? E se? E fica nisso. Você está entendendo? E cada vez que isso vai se fortalecendo, mais essa mente vai ficando ansiosa. É por isso que a fé nos chama a viver o quê? Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Foi Jesus que disse, né? Não andeis ansiosos pelo dia do amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Gente, isso não é tarefa fácil. Vou te falar que não é tarefa fácil, nem para mim, nem para você, pode ter certeza, mas nós precisamos começar, né? Começar a andar por fé, realmente a andar por fé e viver o dia de hoje com gratidão, um dia de cada vez. Sim, planejamento sim, mas não excesso de planejamento, não com excesso de preocupação, mas com o pé no chão, firme, vivendo o dia de hoje, certo? Dentro daquilo que as minhas possibilidades pode executar, pode realizar, sem me permitir viver o estresse, né, do dia a dia, mas viver a confiança em Deus, né? Viver um dia de fato, de cada vez. Essa aqui é a primeira chave que eu quero deixar, que isso aqui é muito importante para você vencer, né, o medo do amanhã. A segunda chave que eu quero deixar aqui, certo, dentro na nossa linha de raciocínio que eu anotei aqui, olha, isso aqui é muito importante, olha, alimente a sua mente com as promessas e não com as suposições. Isso aqui é importante. Alimente a sua mente. Veja que eu falei no primeiro ponto de mente, né? E eu reforço esse ponto agora nessa segunda chave. Alimente a sua mente, ó, com promessas de Deus e não apenas com suposições. A Bíblia nos mostra que Josué, né? Lembra do Josué que eu citei agora lá atrás? A Bíblia nos mostra que ele, olha só, gente, em Josué capítulo 1, certo? Versículo 6 ao 9, para ver como é que é a mente do ser humano, né? Isso é muito interessante, gente, né? O mesmo Josué que deu um relatório, né, que era para entrar na terra, que o Senhor tinha dado e tal, tudo bem, amém, certo? Mas em Josué capítulo 1, versículo 6 ao 9, né, a Bíblia nos mostra que aqui no caso, né, Moisés já estava morto.
e agora a responsabilidade era totalmente dele. E aí a Bíblia nos mostra que nesse momento aqui, certo? Ele estava sentado sem força, sem convicção para enfrentar, certo? As batalhas que aconteceriam pela frente. Como, por exemplo, conquistar a cidade de Jericó, certo? Que era uma cidade fortificada, com os muros altíssimos, né? Segundo alguns historiadores, como, por exemplo, Flávio Joséfo, né? O muro media de largura 6 metros de comprimento, tanto que a prostituta Raabe morava em cima desse muro, certo? Existiam casas em cima deste muro. Olha, gente, para você ver, né? E agora Josué está diante dessas muralhas, olhando para as muralhas, certo? E o seu coração está o quê? Temendo, né? O seu coração está o quê? Com medo, com dúvida, sem saber o que fazer. Você está entendendo, gente? Certo? Por isso que eu falo, né? A gente realmente precisa viver cada dia com o Senhor. Outrora lá atrás, ele estava com uma fé gigantesca. Agora ele está sentado, olhando para as muralhas, olhando para o desafio que ele tinha pela frente. E estava sentindo o quê? Estava sentindo medo. É por isso que lá em Josué, como eu disse, capítulo 1, versículo 6 ao 9, o Senhor diz para ele, né? Josué, levanta-te. Esforça-te, Josué. Eu sou contigo. Não temas. Não. O Senhor dá uma palavra. Eu peço até para você depois dar uma lida na sua Bíblia, que é muito interessante. Porque é isso que nós precisamos aprender. Por isso que eu disse para você, à luz da palavra do Senhor, nós temos tantos personagens que a semelhança de Josué, que eu estou deixando, e outros que temos na Bíblia, eles eram pessoas semelhantes a gente, né? Tem dia que a gente está assim, meu Deus, a nossa fé está lá em cima, né? A gente está com uma fé daquela. Mas tem dia, né, que a gente está assim, meu Deus, né? É isso que nós precisamos entender, né? Precisamos, de fato, viver um dia após o outro com fé em Jesus. E aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, não andemos mais por vista, andemos por fé. Então, essa segunda chave é muito importante. É preciso você se alimentar a sua mente. Alimentar do quê? Das promessas do Senhor Jesus. Exatamente. O que você repete para si mesmo molda o quê? A sua coragem ou a sua paralisia. Ou seja, você fica parado. Então, aquilo que você está alimentando, né, na sua mente, no seu coração, por isso que é bom a gente se alimentar das promessas, né? Se lembre das promessas do Senhor, certo? Leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, sabe, gente? Esse devocional aqui todos os dias é muito importante para a sua vida, certo? Você todos os dias está aqui com a gente. Eu também já deixo aqui, certo, nosso site, que tem conteúdos de extrema relevância para a sua vida. Nós temos ali os devocionais das mulheres, dos homens, certo? Devocional do pastor, da pastora, exatamente, né? Temos do casal, da família, certo? São estudos bíblicos, conteúdo de extrema relevância, com citações bíblicas, histórias bíblicas, dentro de um contexto emocional, psicológico, emocional, certo? De resiliência para você vencer na vida. Uma linguagem muito atual, exatamente isso. Temos uma aba só de vida emocional, saúde emocional, né? Sobre ansiedade, depressão, dia mal, perdão e tantas coisas que a gente enfrenta, certo? Dá uma passadinha porque é conteúdo que vai te ajudar muito, certo? Nosso endereço é www.pastorreginaldosantos.com.br. Dá uma olhadinha que vai te ajudar bastante. Eu quero deixar aqui, antes disso, a última chave de hoje, pastor. Qual é a última chave? Mas antes de eu deixar a última chave, eu peço para você, gente, deixa o seu like, deixa o seu joinha, aperta esse botão aqui embaixo, é o like, é o joinha, aperta aí, em nome do Senhor Jesus, que é para o YouTube enviar para outras vidas, tá bom? Peço para você também, compartilha no final, copia esse link, tá bom? Envia, tem um botão que está escrito compartilhamento também, né? Compartilhar, e tu aperta e envia pelo menos para 7 pessoas,
que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Envia lá no WhatsApp dela, tá bom? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, pastor, ainda não sou inscrito, estou pela primeira vez, pela segunda, se inscreva no nosso canal. Você sabia que tem muita gente que assiste, nos acompanha aqui no canal, mas ainda não se inscreveu? Se inscreva no nosso canal, seu abençoado, abençoado. Aqui embaixo tem um botão que está escrito inscreva-se também. Clica nele, se inscreve aqui no canal. É bênção do Senhor para a sua vida, tá bom? Vamos lá, última chave, pastor. Dê o próximo passo, ainda que seja pequeno. Exatamente, dê o próximo passo. Qual é o próximo passo que você vai dar? É o passo do medo, é o passo da coragem, né? É o passo da dúvida, o passo da fé. Ah, pastor, eu quero dar o passo da fé. É exatamente isso. Vamos dar um próximo passo na nossa vida. E esse próximo passo é o passo da fé, né? Como deu Pedro, exatamente, né? Pedro, ele deu um passo de fé. Gente, isso aqui é muito interessante, né? Pedro, olha só, ele só venceu o medo quando ele decidiu sair do barco, né? Ele estava ali com medo, lembra? Lá em Marcos capítulo 14, versículo 29. Eu sempre estou deixando aqui as referências de todos os pontos que eu estou deixando. Você pode conferir depois, tá bom? Marcos 14, 29, ó. Perdão, é Mateus 14, 29. Mateus 14, 29. Certo? Jesus vem andando por cima ali das águas, né? E ele teve medo, né? Ele ficou com medo. Aí ele disse, Senhor, se é tu mesmo, então deixa eu ir ter contigo. Aí Jesus disse, vem, né? E ele começou a dar os passos de fé, certo? Olha só, gente, é isso que nós precisamos entender, sabe? Coragem não é ausência de medo, não. Coragem não é ausência de medo, mas é agir apesar do medo. Isso aqui é muito importante. Coragem não é ausência de medo, mas é agir. A gente tem que agir pela fé, apesar do medo. Por isso, eu quero deixar aqui essa palavra, essas 3 chaves de sabedoria para você, certo? Não fique paralisado nesse dia, nem no dia do amanhã. Não, vamos dar um passo de fé a cada dia. Eu tenho certeza que o Senhor hoje está falando com você. Chega de medo, né? Chega de medo, né? Do amanhã. Nada de medo na nossa vida. Vamos viver pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais essa palavra que o Senhor tem dado aos nossos corações. Recebemos com gratidão. Continua falando, meu Senhor, em cada coração nesta hora. Que essa pessoa possa andar, caminhar todos os dias com passos de fé, Senhor. Nada de medo, de dúvida, mas que ela possa vencer. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. E é isso que nós aceitamos e recebemos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Que o Espírito Santo esteja contigo. Vamos juntos nessa jornada de fé. Em nome de Jesus. Logo mais eu estou de volta para mais um devocional diário, uma oração milagre urgente aqui no canal, ou as 7 orações do Salmo 91. Um forte abraço. Deus te abençoe.